Márcia, de estar aqui com vocês, a oportunidade de apresentar um pouco o nosso trabalho na área de segurança do paciente. Não sei se querem que faça as perguntas antes. Por favor, as perguntas. Primeiro, são fatores organizacionais e humanos que contribuem para resultados cirúrgicos desfavoráveis, exceto... Pode contar o tempo, por favor? Próxima. Ah, sim. Ah, muito bom. Próxima questão, por favor. É correto afirmar, quanto à lista de verificação de cirurgia segura da OMS, que... Pode contar o tempo, por favor? Olha que coisa. Próxima questão, por favor. Vamos ver isso bastante, né, o impacto. Em relação à comunicação interpessoal, é correto afirmar que... Pode contar, por favor? Interessante. Quarta, por favor, pode passar a pergunta. Quanto aos eventos adversos relacionados à cirurgia e anestesia, podemos afirmar que estudos recentes mostram que as complicações e eventos adversos relacionados à anestesia são pouco frequentes. A incidência de eventos perioperatórios anestésicos de menor gravidade varia de 1 a 2%. Estudos indicam que as complicações perioperatórias graves relacionadas à anestesia com dano permanente ocorrem em 1 a cada 170, 500 pacientes, sendo os óbitos bem menos frequentes, e a taxa de mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia de maior porte em países em desenvolvimento é menor que 1%. Contagem de tempo, por favor. Ok, obrigado. Vamos, então, discutir esse tema. Pode passar a apresentação, por favor. Bom, eu vou abordar a magnitude dos eventos adversos relacionados à cirurgia e anestesia, a segurança da assistência cirúrgica e algumas iniciativas brasileiras. Apesar da história da segurança da paciente ser tão antiga quanto a medicina, a partir de 1999, nós temos um grande divisor de águas, quando houve a publicação de um estudo do Institute of Medicine, estimando a ocorrência de 44 mil a 98 mil óbitos evitáveis por erros médicos em hospitais do estado de Nova York. Acontece que, a partir dali, houve uma grande mobilização da comunidade científica internacional e diversos estudos foram realizados focando em eventos adversos. E eles constataram um número inadmissível de pacientes com lesões ou morte causados por cuidados de saúde, sendo a maioria dessas lesões evitáveis. Por conta desses estudos, em 2002, a Assembleia Mundial de Saúde já havia recomendado ao OMS maior atenção com a questão da segurança, e uma Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi lançada em 2004, com o objetivo de formular desafios globais para a segurança, baseado nos estudos de ocorrência de eventos adversos, identificando que ocorrem de 4% a 16% de todos os pacientes hospitalizados, metade dos cuidados cirúrgicos e metade desses eventos evitáveis. Estima-se a ocorrência de 234 milhões de cirurgias por ano em todo o mundo, com 7 milhões de complicações, 1 milhão de óbitos e 50% considerados evitáveis.
Nos países industrializados, as complicações ocorrem de 3% a 16% em procedimento cirúrgico, com uma taxa de mortalidade de 0,4% a 0,8%, diferentemente nos países em desenvolvimento. A taxa de mortalidade em cirurgia de maior porte de 5% a 10%. Os estudos nos quais foram baseados esses desafios internacionais, primeiro temos os estudos lá da década lá de 70, 80, os primeiros estudos, eles tinham um foco legal em negligência, em omissão e questões judiciais. Já os estudos a partir da Austrália, em 1992, eles tinham um foco em melhoria da qualidade do cuidado. E o que foi identificado? A variação da incidência muito grande, de 5% até 16% dos pacientes sofrendo eventos adversos. O estudo brasileiro, tomando como base de dados internações do ano de 2003, mostrou uma incidência de 7,6%, porém com 66% dos casos considerados evitáveis. A evitabilidade é muito elevada em todos os estudos internacionais. No caso do estudo brasileiro, 33% dos eventos eram relacionados com cirurgia e 1% com anestesia. Além disso, foi realizado um estudo ibero-americano de eventos adversos, que mostrou, mais uma vez, a elevada prevalência, um problema de saúde pública e cirurgia, um evento da maior importância. Embora mais da metade dos pacientes tenham uma incapacidade leve, 25% tiveram óbito ou incapacidade permanente, o que evidencia esse problema. Os eventos adversos cirúrgicos, eles contribuem para o aumento dos custos, aumento da morbidade, mortalidade dos pacientes, é uma importante causa de morte e invalidez no mundo, tem um impacto importante em termos de saúde pública. Eles ocorrem até em torno de 15% dos pacientes que submetem à cirurgia, embora a maioria seja de menor gravidade, temos aí casos fatais. Os problemas mais frequentes são relacionados com ferida e são atribuíveis os problemas, os eventos, em parte, a deficiências na atenção à saúde. É uma importante medida da qualidade, é utilizado como um indicador da qualidade da prestação de serviço. Foi realizado um estudo aqui em hospitais do Estado do Rio de Janeiro que identificou uma incidência de 3,5% de eventos adversos cirúrgicos, 68% considerados evitáveis, 22% dos pacientes tiveram incapacidade permanente ou morreram, e a pior parte, mais de 60% dos casos eram considerados de baixa complexidade e que de baixo risco de acontecer um evento adverso. E só confirmando 46% dos casos relacionados a ferida cirúrgica, infecção ou outro problema como decência. Em relação à anestesia, temos aqui alguns dados não tão antigos, de 2010, um risco de mortalidade por complicações e eventos relacionados a anestesias em 1 para 100 mil casos, pacientes, em estudos realizados em Austrália, Europa e Estados Unidos. Já outros mais recentes indicam que a mortalidade ela é muito baixa, mas os eventos adversos, as complicações são frequentes. Então, temos aí uma incidência calculada de eventos perioperatórios anestésicos de menor gravidade de 18% a 22%, frequência elevada. E uma taxa de complicações perioperatórias graves de 0,4% a 1,4% e complicações com dano permanente de 0,2% a 0,6%. Podemos ter como uma memória de cálculo complicações perioperatórias graves relacionadas a dano permanente de 1 para cada 170 a 500 pacientes. Em relação a um grave evento adverso, never event, aquele evento que jamais deveria acontecer, eles, entre os anos de 1990 e 2010, foram identificados 9.000 never event cirúrgicos nos Estados Unidos, mesmo com a utilização do checklist de cirurgia segura. Ele pode ainda acontecer. Apesar das inúmeras evidências de que eles podem ser evitados,
continuam a representar um grande desafio para a segurança do paciente. Quem são eles, né? Vocês conhecem. Procedimento errado, em lugar errado, no local incorreto, no lado incorreto, paciente errado, retenção não intencional de corpo estranho e morte durante cirurgia ou no pós-operatório imediato em paciente com baixo risco, que é ASA 1. Quais são os fatores que estão identificados como contribuintes para esses resultados insatisfatórios? Primeiro, a inexperiência do cirurgião. Em países de baixo desenvolvimento e mais pobres, há também a utilização de profissionais não especializados fazendo anestesia. Não sei se isso é um problema no Rio de Janeiro ou no Brasil, mas certamente anestesia sem anestesista é um risco extremamente elevado. O pequeno volume hospitalar de cirurgia, eu chamo a atenção para o Hospital do Rio de Janeiro. Nós temos ainda em funcionamento 30 hospitais de pequeno porte, com menos de 50 leitos, realizando cirurgia. Qual é a questão do baixo volume de cirurgia? A estrutura hospitalar, a estrutura, a própria equipe, o engajamento da equipe, a expertise daquela própria equipe, a não ser um hospital extremamente especializado. A excessiva carga de trabalho, a fadiga, a insuficiente supervisão de estagiários é um problema com residentes, né? Sistemas hospitalares inadequados é uma questão para países como o Brasil, falhas de comunicação, hora do dia e principalmente as cirurgias realizadas no período noturno, falhas administrativas. Em relação à comunicação interpessoal, o ambiente cirúrgico, vocês conhecem muito mais do que eu, que sou sanitarista, é extremamente complexo, erros de comunicação são extremamente comuns, e no perioperatório, principalmente, que é um período de muita troca de informação entre vocês. Por isso, as falhas de comunicação são consideradas a terceira causa de eventos sentinela e o principal fator contribuinte de eventos adversos. Então, é muito importante a clareza da comunicação, transmitir sem ambiguidade. E uma das maiores barreiras para a comunicação efetiva é a hierarquia, né, nas organizações tradicionais. E chamando a atenção que quanto maior a complexidade da informação a ser trocada, maior a atenção ao processo de comunicação, tanto no envio quanto na recepção da mensagem. Por conta disso, dessas evidências, a OMS divulgou orientações para melhorar a segurança da assistência cirúrgica, baseada em práticas de segurança cirúrgica para a prevenção de infecção de sítio cirúrgico, anestesia cirúrgica segura, melhor comunicação no perioperatório e a utilização de indicadores. Esse manual foi traduzido pela Anvisa e está disponível na internet, e o uso da lista de verificação, com bastante evidência de redução de taxa de complicação pós-operatória e morte. E todas essas orientações auxiliam a equipe de cirurgia na adesão às melhores práticas baseadas em evidência. A lista contém um conjunto, né, de elementos de verificação de segurança. Cada um desses elementos foi incluído com base em evidências ou científicas ou opinião de especialista, de que sua inclusão reduz a chance de um dano cirúrgico sério, evitável, e a adesão ao item dificilmente introduzirá danos ou um custo incontrolável. Foi desenvolvida para ser simples, breve, e tem como objetivo assegurar que as equipes sigam de maneira consistente as etapas de segurança consideradas críticas. Vocês conhecem a lista de verificação com os seus elementos e as suas etapas. Ela, já em 2012, já era utilizada em todos os continentes, mas a utilização ativa, principalmente na América do Norte e em países da Europa. Essa publicação da OMS não tem apenas a orientação para usar
O checklist de cirurgia segura, mas para vocês anestesistas, tem vários capítulos nesse manual que eu recomendo que seja conhecido por vocês. A lista de verificação de segurança pré-anestésica, que tem evidências de sua eficácia, tá? Tem ainda medidas altamente recomendadas para prevenção de danos na administração de anestésicos e na proteção da dor, que vocês também já conhecem, e medidas altamente recomendadas no manejo de vias aéreas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, o que significa uma medida altamente recomendada? Né? Porque passou pelo crivo de revisões sistemáticas de literatura, recomendando o seu uso. A aplicação da lista, ela, claro que depende de estabelecimento de mecanismo para a correta verificação de cada item, implementação de uma estratégia de divulgação da ferramenta na instituição, promoção de treinamento de todos os profissionais, provisão de recursos necessários para a verificação dos itens e chamando a atenção que todos os equipamentos, insumos e instalações relacionados com a segurança devem ser verificados antes de cada procedimento e a verificação dos itens deve se dar verbalmente envolvendo todos os membros. O que aconteceu aqui? Deve ainda ter uma única pessoa coordenando a sua aplicação e esse coordenador deve compreender a importância do processo, estar familiarizado com essa lista. Né? A confirmação de conclusão de cada etapa, né, busca o quê? Que não seja omitida nenhuma etapa crucial de segurança para o paciente na pressa, né, de você passar de uma etapa para a outra. Então, no complexo cenário das salas de cirurgia hoje, qualquer uma dessas etapas pode ser tratada com descuido, né, com desatenção, durante as preparações pré-operatórias, transoperatórias ou pós-operatórias, realizados no ritmo muito intenso. Quais são as grandes dificuldades identificadas na literatura científica para a implementação dessa lista? Duplicação de atividades, porque já tem suas próprias verificações. Uso inadequado, tempo consumido, um time inadequado, uma comunicação ruim entre os profissionais da instituição, falta de familiaridade entre os profissionais que compõem uma equipe, vergonha e hierarquia. E um grande obstáculo é a rotatividade de profissionais. Em termos de validação dessa lista, foi feita pela própria equipe, né? Muitos cirurgiões e anestesistas que participaram da elaboração desse manual participaram também das verificações, né? E a validação foi realizada em estudo no período de outubro de 2007 a setembro de 2008, envolvendo 8 hospitais de 8 cidades de 5 continentes, apontando para uma redução da taxa geral de complicações, taxa de mortalidade hospitalar, infecção de sítio cirúrgico e reoperação não planejada. Mais recentemente, foi realizada uma revisão sistemática com meta-análise no uso do checklist para 3 resultados principais: qualquer complicação, mortalidade e infecção de sítio cirúrgico, havendo uma proteção da verificação, da utilização do checklist, sendo que os pacientes que utilizam, quando fazem a cirurgia e utilizam a lista, ele tem uma proteção, uma redução de até 50% de complicações, infecção de sítio cirúrgico. A proteção é menor para a mortalidade. Houve, então, uma forte correlação entre diminuição significativa de complicações e adesão à lista. Ainda um outro estudo sobre sistema de gestão de incidentes. Também houve a notificação de 2.500 incidentes em relação a 67 mil cirurgias. E quando foram apontar quais eram as causas, principalmente inexistência de um procedimento, ou ele não foi seguido, erro, esquecimento, problemas de comunicação em relação a fatores humanos e organizacionais, a não disponibilidade de um procedimento operacional ou ser incompleto ou não claro.
por fim, nós temos hoje um Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele foi instituído em 1º de abril de 2013, ele tem alguns objetivos, focando muito toda a área de segurança em criação de núcleos de segurança do paciente, principalmente nos hospitais, utilizando e implementando protocolos, guias, manuais de segurança. Eu não consigo passar? Se puder passar só mais 2, eu mostro o que o Márcio tinha me pedido. Os protocolos de segurança, eles foram publicados, estão disponíveis, já tem 6 protocolos, em específico, um voltado para a cirurgia, né? Cirurgia segura, ele foi completamente baseado no manual da OMS, e a estratégia de funcionamento de núcleos de segurança do paciente. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 competências, que é muito importante a participação do médico, né? Elaboração, implantação e acompanhamento das ações de um plano de segurança local, de segurança do paciente em cada hospital, a implantação dos protocolos de segurança e o monitoramento dos seus indicadores e a notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária dos eventos adversos que tenham ocorrido. Então, por fim, a prevenção de complicações requer uma mudança no processo de cuidado cirúrgico, no comportamento de cada profissional, e as listas auxiliam a relembrar itens que são frequentes, mas que são facilmente omitidos. E a ampla implementação e o uso dessa lista de segurança cirúrgica tem um potencial elevado para evitar um grande número de mortes e complicações incapacitantes. Obrigada, gente. Agora vamos passar de novo as perguntas. Bom, são fatores organizacionais e humanos que contribuem para resultados cirúrgicos desfavoráveis, exceto... Pode contar o tempo, por favor? Exatamente, né? O grande volume hospitalar de cirurgia é um fator de proteção, né, à segurança do paciente, pelo engajamento da equipe, da organização. Dessa forma, pode identificar quais são as falhas existentes e corrigir. A próxima pergunta. É correto afirmar quanto à lista de verificação de segurança cirúrgica? Pode contar o tempo, por favor, que vocês já leram antes. Pois é, né? A sua implementação não teve impacto nas taxas de complicações e mortalidade. Teve sim. Tem um impacto muito grande e foi feita uma revisão pela ARC, que é uma agência americana de qualidade do cuidado, ela é muito extensa, e 10 práticas de segurança do paciente são altamente recomendadas, inclusive a lista de verificação de cirurgia e também a pré-anestésica, porque elas têm um impacto extremamente positivo. A terceira, por favor. Pode passar a pergunta. Em relação à comunicação interpessoal, é correto afirmar que... Pode contar o tempo? Pois é, né? Acho que aí já foi todo mundo ali, e realmente o ambiente é extremamente complexo. E um dos temas que se discute hoje seria a transferência de responsabilidade do paciente quando sai do centro cirúrgico. Quando vai para a sala de recuperação anestésica ou é transferido para a UTI, como você fazer essa transferência, comunicando de forma correta, utilizando, inclusive, checklists de verificação. A quarta pergunta, por favor.
Quanto aos eventos adversos relacionados à cirurgia e anestesia, podemos afirmar que... Pode contar o tempo, essa aqui ficou fácil. Pois é, todo mundo aqui acertou, mas vale o lembrete, né? A quantidade de anestesias que vocês realizam, vamos contar. Como nós não temos um sistema de notificação de eventos adversos, nós não monitoramos os nossos eventos em nossos hospitais, nós não sabemos. Nós não sabemos. Sabemos nos estudos internacionais. Essa é uma frequência que já foi estudada, já foi identificada. Ela pode ser maior. Por isso, ter a notificação dos incidentes é extremamente importante, a participação de vocês. Já temos cerca de 8.000 eventos adversos notificados nesse sistema que tem 2 anos de funcionamento, mas a maioria absoluta, queda do paciente, úlcera por pressão, nada de evento relacionado à cirurgia, nada de evento relacionado à anestesia. Por quê? Porque nós, médicos, nos envolvemos pouco nesse sistema de notificação, notificamos pouco. Mas aqui fica um alerta para todos vocês. Obrigada. Acho que a gente tem tempo de fazer umas 2 perguntas para a doutora Maria de Lourdes e gostaria de passar, então, para a plateia, se vocês têm algum questionamento, alguma dúvida que poderíamos tentar esclarecer agora. Doutora, parabéns. Foi excelente a sua preleção. Eu sou Teixeira, sou diretor do Sindicato dos Médicos na área de higiene e segurança do trabalho. Eu vi incluído aí 2 fatores que são importantíssimos no desempenho profissional. Não só a questão da fadiga, como a sobrecarga de horários de trabalho. Isso interfere não só da questão do próprio anestesista, também do cirurgião, e em algumas profissões fora daqui, principalmente aquelas questões vinculadas à atividade de risco, como é que é a aviação. Então, o que vem nos preocupando atualmente, 2 fatores. Primeiro é a síndrome do burnout, que afeta fatalmente a maioria dos médicos. Segundo alguns estudos, só não contempla com essa síndrome o dermatologista e o psiquiatra, porque todos os outros estão submetidos a isso, tudo por causa da carga horária de trabalho, tudo por causa dos ambientes de trabalho não adequados, com a carência de recursos que se vê aí no caos da saúde. E isso é muito importante, porque a um evento adverso surge um processo a um profissional. E depois desse processo, ele cria um outro problema, é o estresse pós-traumático, que o leva, inclusive, a abandonar o trabalho e, muitas vezes, ao suicídio. Há uma incidência de 13% de ideias suicidas em pessoas profissionais de saúde, médicos, que estão acometidos pela síndrome do burnout. Então, isso foi importantíssimo você frisar, em razão dessas questões que hoje são atualíssimas. O anestesista não sai da sala, ele fica lá. Mesmo quando é utilizado o equipamento de raio-x, raramente ele se ausenta, ele não pode abandonar o paciente. E muitas vezes ele tem os equipamentos adequados, ele sofre também a influência dessa radiação. Então, isso é muito importante, que eu queria trazer para lembrar aqui à sociedade, que realmente nós temos que lutar mais em relação a essas questões e buscar o equacionamento das soluções. Muito obrigado. Em relação à fadiga, né? A fadiga para o cirurgião, a fadiga para o anestesista, antes do burnout, né? O cansaço, a noite mal dormida, o dia estressante. Nós temos, né, como hábito agendamento de cirurgia, inclusive à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, um dia exaustivo de trabalho, certamente os resultados
poderão ser muito insatisfatórios. Existe uma preocupação muito grande, e a literatura aponta já alguns caminhos também para os médicos residentes. Né? Os médicos residentes em cirurgia, né? Uma escala de trabalho muito exaustiva, podendo a levar ao erro também. A sobrecarga de trabalho pelo estresse, e não apenas para a equipe de cirurgia, mas a equipe de terapia intensiva, a equipe de emergência, né? Todos eles poderiam estar envolvidos, sim. E como você chamou a atenção, a segunda vítima é o profissional envolvido depois da ocorrência de um evento adverso. Claro que a preocupação com questões judiciais é uma preocupação relevante, é uma preocupação real, mas todos os mecanismos, todas as práticas de segurança do paciente, elas buscam exatamente a inexistência de ações judiciais, porque se você adota na sua instituição as práticas de segurança do paciente altamente recomendadas e recomendadas, você garante que toda equipe ela foi realmente treinada, e eu tenho toda essa documentação, certamente os litígios judiciais serão bastante reduzidos, porque uma parte dos eventos não são evitáveis. E se você adotou todos os mecanismos para evitar até onde a ciência te levou, não há como ter judicialização de um assunto como esse, se você está bem cercado de todos os protocolos e mecanismos de segurança. Esse assunto é apaixonante e realmente a gente, como eu frisei no começo dessa palestra, a gente está investindo muito na conscientização desses conceitos modernos da segurança do paciente. Inclusive, a nossa próxima atividade na Casa de Saúde de São José, em junho, será sobre judicialização da saúde, uma mesa redonda sobre segurança do paciente, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar essa discussão ao longo de todo o ano. Para que a gente não demore ainda mais para começar a cerimônia de abertura da 40ª da JAERJ, eu vou agradecer a doutora Maria de Lourdes, vou agradecer a presença de todos vocês, e em 5 minutos nós reiniciaremos com a cerimônia de abertura da JAERJ. Muito obrigado.